Segunda aula da nossa unidade 3 do nosso curso de Gestão de Pessoas. Na aula anterior a gente falou da ética profissional e hoje a gente fala sobre a busca de habilidades e competências. Então, quando a gente vai procurar um emprego, a gente tem que, e a gente monta um currículo, né? Nesse currículo a gente vai listar uma série de habilidades ou competências que a gente tem. Isso pode estar relacionado com os locais que a gente já trabalhou, né, dizendo a função que exercemos. Também pode estar relacionado com cursos que tenha feito, né, então a formação profissional, uma universidade, né, um curso superior, mas também pode ser, por exemplo, idiomas, né, se a pessoa fala inglês, se ela fala espanhol, francês, né. Então a gente vai tentar nesse currículo mostrar para a pessoa, o recrutador, né, quais são as nossas habilidades e competências. Isso não vai ficar só no currículo, né? Se eventualmente tiver uma entrevista de emprego, ali também o recrutador vai buscar mais informações sobre as suas habilidades, né? Sobre as suas experiências, o que tu sabe fazer. Então a gente deve, na medida do possível, estar sempre agregando valor à nossa formação, à nossa carreira, para que a gente tenha uma palavra que é mágica, que é muito legal, que se chama empregabilidade. Então, empregabilidade é a condição que o profissional tem de ele ser rapidamente absorvido pelo mercado, porque ele tem uma série de habilidades e competências que o mercado está buscando. Tá? Então, empregabilidade é uma palavra bem interessante e ela deve fazer parte do nosso vocabulário enquanto temos uma carreira. Ok? Bem, então como as habilidades e competências são semelhantes, né? De certa forma, habilidade e competência parecem muito próximas, né? Quase sinônimos. Então, em um nível básico, a gente poderia dizer que habilidade e competência identificam a capacidade que alguém tem para fazer alguma coisa, e isso é adquirido por meio de treinamento e experiência. Né? Então, à medida que tu tem a experiência com aquilo, tu vai adquirindo uma certa habilidade, uma certa competência. Então, por exemplo, esse canal aqui do YouTube, eu já fiz mais de 300 vídeos aqui. Então eu poderia dizer, olha, os primeiros vídeos que eu fiz, né, antes até de ter esse canal, talvez eu pecasse por vários aspectos. Talvez eu não prestasse atenção direito na câmera, né? Talvez eu ficasse muito presa aos slides, talvez eu não cuidasse da minha impostação de voz, né? Então isso com o tempo, né, com experiência, com treinamento, que os inúmeros vídeos, né, que eu fui fazendo, a gente vai tentando corrigir pequenos, não digo defeitos, mas pequenas questões que podem ser melhoradas a fim de chegar ao objetivo final, que nesse caso é repassar a informação para vocês. Então, habilidade e competência, elas andam muito juntas, tá? Então, mais os dois conceitos, eles, né, apesar de serem muito parecidos, eles são bem diferentes em termos da competência que desempenham no processo de gerenciamento de talentos, né? Então a gente vê essa artista aqui, né? Então ela tem uma habilidade, né, de se equilibrar nessa roda, né? Peguei do dicionário, igual eu fiz na aula anterior, né? Peguei o dicionário Michaelis, que é um dicionário gratuito e online, disponível na internet. Qual que seria a definição de habilidade? Então, a habilidade é a qualidade de ser hábil, né? Aquela pessoa que é hábil, né? A gente pode ver uma série de profissões, mesmo profissões mais manuais, né? Simples, né? Como as pessoas têm habilidade.
Então, é um mecânico que tem uma habilidade tremenda ali com os parafusos, com as ferramentas, né? Então, existem uma série de profissões, principalmente as manuais, né? As pessoas têm uma habilidade incrível para fazer os trabalhos. Imagina um artesão, né? A habilidade que ele tem de transformar aquele resíduo que ia ser jogado fora em uma obra de arte. Também habilidade em trabalhos mais intelectuais, né? Por exemplo, uma pessoa que é programador de computador, então ela consegue digitar rápido, ela consegue encontrar informação ali no computador. Então a habilidade ela pega os diversos aspectos, né? O manual, o intelectual. E aí uma outra definição que é o conjunto de qualificações para o exercício de uma atividade ou cargo, né, a suficiência. Essa segunda aqui está bem ao encontro, vai bem ao encontro do que eu tinha falado antes, do recrutador. Ele está querendo entender quais são as habilidades que aquele candidato possui, né? Quais são as qualificações que ele possui para o cargo. E aí, pegando então a primeira definição de habilidade, né, e também do Michaelis, a definição de competência. Então, é a aptidão, né, que alguém tem de opinar sobre um assunto e sobre o qual é versado. Então, por exemplo, eu já dei aulas de gestão de pessoas, né, trabalhei em empresas com gestão de pessoas, então talvez por isso eu tenha me aventurado a montar um vídeo gratuito, completo, a respeito desse tema, porque eu entendo que eu tenho um pouco de aptidão, um pouco de conhecimento para eu poder opinar, para eu poder falar sobre o assunto, né? E aí foi por meio disso que eu resolvi desenvolver essas videoaulas. Mas também, né, do ponto de vista jurídico, né, seria competência, a legitimação que uma autoridade pública tem para julgar certos pleitos, legitimação conferida a um indivíduo para atuar em seu próprio benefício, né? Então essas duas definições não cabem para nós nesse momento aqui dentro, né, da nossa área de administração. Então seria o 4, né, conjunto de conhecimentos. Então, por exemplo, dependendo do tipo de trabalho, né, que imagina-se um operador de uma empilhadeira em um galpão, né? Então, além do recrutador entender e conversar com ele e olhar o currículo, fazer a entrevista e ver que ele tem um conjunto de conhecimentos, habilidade, conjunto de conhecimentos e competência para aquilo, ele vai querer, por exemplo, que ele prove, né, se ele sabe operar uma empilhadeira, né? Então vai ter que ver se ele é hábil, se ele, né, tem cuidado na hora de retirar os fardos, os pacotes das prateleiras daquele galpão ou daquele atacado, né, aquele local. Então é preciso não só ter competência, mas uma certa habilidade para fazer o serviço. Linguagem figurada, né? Então a competência, indivíduo com profundo conhecimento sobre um determinado assunto. Então a gente vê, é só a gente pensar na literatura, né? Literatura que eu digo literatura universitária, não de personagens, mas a literatura universitária, né? Então, por exemplo, tu quer falar, tu quer saber um pouco mais sobre administração de produção. Então, tu vai procurar livros sobre administração de produção, mas existem aqueles autores que são os mais conhecidos, né, os mais renomados, são aqueles que a gente entende que eles têm certa competência, porque eles vendem muitos livros, eles são reconhecidos, são adotados nas universidades, nas faculdades. E também competência é a afluência de pessoas para ocupar o mesmo cargo. Tá? Então, o que é competência, né, lá do destaque-se? Conhecimentos ou saber, né, habilidades, que é o saber fazer,
atitudes, que é o querer fazer, valores, os princípios que norteiam a vida, e a emoção e o equilíbrio emocional. Então, aqui dentro dessa definição, né, competência é um monte de coisas. O que são competências? Então, as competências adquirem habilidades e as incorporam aos comportamentos no trabalho, né? Então, competência, né, habilidade, estaria praticamente dentro da competência, né? Assim como conhecimento e atitude. Então, os comportamentos no trabalho demonstram a capacidade de executar o que espera-se desse trabalho com determinada competência, com certa competência. Uma outra definição aqui, né, do talento, stop, né, então competência seria esse ponto de interseção entre conhecimento, capacidade e vontade. E realmente, né, se a gente pensar que uma pessoa, para ser competência, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter estudado, né, ou pelo menos ela tem que ter uma certa experiência naquele assunto, tem que ter capacidade, né, saber como fazer, né, saber como preparar aquele ambiente de trabalho, e talvez um dos recursos mais difíceis que as pessoas hoje em dia têm, que é a vontade, querer fazer, colocar a mão na massa e realmente querer mostrar que é diferente. Então, da outra fonte, né, as três dimensões da competência, então nível explícito e nível tácito, saber, né, então entender de teorias, conceitos, métodos, processos, políticas, procedimentos, regras, né? Por exemplo, quando tu vai se formar, né, quando tu está estudando, fazendo uma faculdade, tu vai ter que agregar uma série de competências. Uma delas é o saber, né, então entender as teorias daquela área do conhecimento, os processos, os procedimentos, o saber fazer, né, então usar os conhecimentos para produzir alguma coisa, e o saber ser, né, saber relacionar entre as pessoas, se relacionar entre as pessoas, ter comportamento equilibrado, né, emocional. Então, como obter as competências, né? Existem diversas formas, e a gente pode dizer que não são apenas os bancos escolares, né, que formam uma pessoa para o ambiente de trabalho, né? A universidade, a faculdade, né, o curso superior é um caminho interessante para se adquirir essa competência, essa formação, como a gente vê o segundo aqui, conhecimento, por exemplo, formação acadêmica. Mas a gente conhece uma série de pessoas na vida, né, vocês devem conhecer, né, que não estudaram, mas elas têm experiência. Elas trabalharam desde pequeno daquele ramo de atuação, e com o tempo, com os erros e acertos, com as coisas que elas viram, que elas erraram, que elas aprenderam, elas foram pela experiência adquirindo habilidades, né? Fazendo, errando, até fazer e acertar, fazer, acertar, né? O comportamento, então, a forma de pensar, agir, né? A disposição que a pessoa tem de ouvir, aprender, enxergar exemplos, né? O desempenho, então, à medida que ela vai aprendendo aquele trabalho, mesmo que seja de forma empírica, né, ela vai vendo que ela encontra formas mais rápidas, melhores de fazer aquele tipo de trabalho, e aí a definição de metas. Olha, hoje eu consigo fazer 5. Amanhã, ou mês que vem, né, eu vou estar com mais experiência e eu vou conseguir fazer 6, né, depois eu vou conseguir fazer 7. Então a pessoa vai colocando metas e ela vai cobrando de si própria, né, para ela melhorar e ter um desempenho melhor. Além disso, quando a gente pega também a definição, né, de nível operacional, tático e estratégico,
né? Lembrando que nível operacional, por exemplo, supervisor, o nível de operação, né, que é aquele tipo do Chaplin, né, do apertar parafuso, é um trabalho mais manual. O nível tático, né, que é o gerencial, são os gerentes que estão olhando, né, e conduzindo as pessoas da empresa, e o nível estratégico, que é a alta administração. Lembrando que cada um desses três níveis, eles trabalham com horizontes temporais diferentes. Então, por exemplo, o supervisor, né, imagina o vendedor, ele está preocupado com as vendas do dia, né, ele está preocupado com aquele cliente que foi hoje de manhã e que vai voltar à tarde e fechar uma venda, né, fechar uma compra com ele. Então, o vendedor ele está pensando no curto prazo, né? O gerente, de repente, ele está pensando em como fazer com que os vendedores vendam mais para ele consiga cumprir aquela meta do trimestre, ou do mês, ou do trimestre, ou do semestre. Já a alta direção, ela está preocupada com os rumos da empresa no longo prazo, né? Então, olha, vamos abrir uma filial daqui a 2 anos, né? Vamos expandir o negócio, vamos criar uma outra loja na cidade. Eles estão pensando no nível estratégico, eles estão pensando a longo prazo. E aí, cada um desses níveis vão nos exigir habilidades diferentes, ou mix dessas habilidades. Por exemplo, quem está na parte de operacional, na supervisão, ela tem que ter o conhecimento técnico, né? Então, ser o melhor digitador da empresa, ou ser o melhor apertador de parafuso, como o caso lá do Chaplin. Não que a pessoa não vá pensar, né, que nós somos seres humanos, nós pensamos até nos trabalhos manuais, mas é bem essa a ideia, o trabalho será mais manual, mais braçal do que um trabalho intelectual. Quando tu vai subindo, né, na gerência, aí tu vai ter que ter uma habilidade mais interpessoal. É interessante que tu saiba o trabalho daqui de baixo, mas tu vai ter que ter essa habilidade de relacionar com as pessoas. Então, um exemplo, por exemplo, né, aqui tu tem o vendedor, que tem que conhecer do produto e tem que saber tratar o cliente, e aqui tu tem o gerente de vendas, que ele tem que conhecer os produtos, ele tem que saber tratar os clientes, mas ele tem que saber tratar os subordinados. E quem são os subordinados? Os vendedores, né? Então ele tem que ter uma habilidade maior interpessoal, de lidar com as pessoas, saber que pode haver insatisfações, pode haver frustrações, pode haver brigas entre os vendedores, pode haver atritos entre o vendedor e o cliente, por exemplo, né? E aí a gente chega no nível estratégico, na qual as habilidades que vão ser maiores são as conceituais, de entender o negócio, né? De entender o mercado. E aí, provavelmente, aqui na alta administração, talvez a gente possa ter diretores ou até o próprio dono que entenda muito pouco ou quase nada sobre o produto, né? Então ele vai ter que perguntar ao vendedor ou gerente de vendas: esse produto aqui para que serve mesmo, né? Qual a função dele? Talvez o dono não saiba, né? Dependendo, se tu tiver uma cartela de 100, 200, 300 produtos na empresa, talvez ele não saiba. Por quê? Porque ele não tem essas habilidades técnicas. Ele vai usar o tempo dele para as habilidades conceituais, para o mercado, para as estratégias, ok? Bem, então é isso. Eu queria agradecer vocês aí mais a essa aula, né? Convidá-los a conhecer os nossos canais no YouTube, o nosso site, o administraçãoverde.com.br, as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? E no nosso site, vocês também vão conhecer, né, os nossos livros, o Administração Verde, o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde, o Consumo Consciente, diversos outros livros que temos aí. Então, nas próximas aulas, a gente segue com temas específicos
sobre gestão de pessoas e eu aguardo vocês até lá.